Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Questão de Ordem. Eu, Gabriela Felipe Parisotto, advogada, coordenadora da Comissão de Direito Ambiental da Seccional de Caxias do Sul, juntamente com os meus colegas Matheus Fachin da Silva, Iradi Rodrigues da Silva e Alessandra Ertal, abordaremos o tema da arborização urbana. O nosso podcast tem o patrocínio da R Master Sul, assessoria documental, a quem muito agradecemos pela parceria. Inicialmente, num breve relato, nós abordaremos alguns pontos da Política Nacional do Meio Ambiente, com uma ênfase na importância da arborização urbana, a sua evolução histórica e legislativa na cidade de Caxias do Sul. Esclareceremos alguns mitos e verdades, principalmente sobre poda e remoção de cobertura vegetal, que são pontos que muitas vezes geram discussões e controvérsias no dia a dia das cidades. A arborização urbana, ela diz respeito a toda a cobertura vegetal existente nas cidades. O que a gente tem que levar em conta é que toda a convivência da vegetação e com a cidade, ela não é simples. Não é raro a gente perceber pela cidade que muitas vezes as árvores, principalmente, elas lutam por um espaço e precisam se adequar ao meio urbano. E, em contrapartida, muitas vezes o ambiente urbano, ele acaba fazendo com que as plantas precisem se adequar ao crescimento das cidades. Então, esse crescimento desordenado, muitas vezes, da vegetação e do meio urbano, acaba gerando danos tanto ao patrimônio público quanto ao patrimônio particular. Por que esse tema é importante? Por que a Comissão de Direito Ambiental resolveu abordar esse tema? Porque é um tema que aproxima muito a comunidade jurídica, a comunidade acadêmica e a população em geral. Nós temos muitas vezes discussões a respeito de fatos que remontam à história de Caxias por termos na cidade locais muito antigos, desde a fundação, por exemplo, a Praça Dante Alighieri. Ali temos árvores centenárias desde a fundação da cidade. E qualquer movimento, muitas vezes necessário, de podas, de remoções, acabam gerando na cidade uma certa mobilização e um certo desconforto, né, da população com o agente público. Por que é importante a gente preservar e manter a nossa arborização da cidade adequada ao crescimento da cidade? Porque nós dependemos da sombra, da melhoria do microclima, de uma maior permeabilidade do solo. As árvores, com copas muito vistosas e muito bem mantidas, elas ajudam a preservar com que a água não caia com tanta velocidade ao solo, o que muitas vezes evita enchentes, inundações, como inclusive a gente teve um fato há pouco tempo atrás, né, muito triste em função de chuvas. Então, muitas vezes, a arborização contribui para que a gente consiga evitar alguns desses ou minimizar alguns desastres naturais. Temos também uma barreira contra ventos, contra a luminosidade, o sequestro e o armazenamento do carbono também, em virtude de uma vegetação bem mantida e bem preservada. Mas, em contrapartida, não adianta simplesmente plantarmos árvores e termos as árvores em nossa cidade. Muitas vezes, a interface dessas árvores, dessa vegetação, com a parte estrutural e funcional das cidades, também gera problemas. Nós temos, e isso no país inteiro é assim, a fiação praticamente toda aérea. Então, uma fiação aérea acaba comprometendo também essa arborização. Muitas vezes, eu falo por mim, nós passamos nas ruas e vemos aquelas árvores que a copa seria frondosa, mas ela virou um U, ela virou um V, porque ela precisou ser podada de uma forma radical em virtude da fiação. Então, o nosso estudo, que os colegas vão desenvolver o tema pelo brilhante trabalho que fizeram, vamos tentar adequar isso dentro da legislação que temos e dentro dos procedimentos que são necessários para a arborização. Então, agora passarei a palavra ao Dr. Matheus Fachin e à doutora Iradi Rodrigues, que eles irão dividir conosco o conhecimento dos estudos que fizeram, que serão complementados pela doutora Alessandra com seus questionamentos. Perfeito, doutora Gabriela. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui, doutora Gabriela, que já iniciou o nosso protocolo do nosso podcast,
a doutora Alessandra, que compartilhará alguns questionamentos conosco a respeito dessa matéria tão importante para a questão urbana, para a questão urbanística e também ambiental. Doutora Iradi, que complementará com brilhantismo, sem dúvidas, o assunto com relação à Constituição Federal, à Política Nacional do Meio Ambiente e os grandes avanços que nós tivemos em matéria legal a respeito deste assunto. Como bem disse a doutora Gabriela, a arborização ela é toda cobertura vegetal presente. E ela é uma matéria de suma importância nas cidades, por questões estéticas, é claro, o embelezamento, o paisagismo, mas também por questões microclimáticas. Por exemplo, neste último final de semana eu estive em Vacaria, fui para uma perícia judicial e assim, a diferença de temperatura de lá para Caxias do Sul era assombrosa. A diferença de temperatura, a sensação térmica, o vento. Então, a arborização ela tende a contribuir com tudo isso. E é claro, questões econômicas também. Só que a arborização, como bem disse a doutora Gabriela, não pode ser feita de forma desmedida. Não é simplesmente plantar árvores, a revelia do poder público, da maneira como nós bem entendermos que resolveremos este problema. Não. Na verdade, nós criaremos problemas piores ainda. Por quê? A arborização ela demanda um planejamento, sob pena de, aí sim, ser passível de supressão. E por que passível de supressão? Porque ela tem que comunicar com a infraestrutura urbana. Fiações, calçamentos. De nada adianta eu ir num bairro mais antigo de Caxias do Sul, onde o calçamento é pequeno e não contempla a possibilidade de lá se ter árvores. Então vou prejudicar o passeio público das pessoas, muitas vezes cadeirantes. Isso tudo tem que ser contemplado na arborização urbana, sob pena de gerarmos um passivo. E é claro, quando a arborização é feita de maneira correta, nós geramos a sensação de preservação, porque a população conseguirá notar os benefícios que lhe é destinada com base nessa preservação e nessa arborização. É claro, para falar da arborização, eu acho que é importante fazer um paralelo com o direito urbanístico que nós tivemos em Caxias do Sul. Por quê? Caxias do Sul se fundou como uma colônia. Nós sabemos, a colônia Caxias em 1875. Os imigrantes vieram, povoando a nossa região, e claro, abrindo vias, instalando as suas edificações, os seus comércios, na região que se configura hoje a região central. Então, como a maioria das cidades se surge através, ao redor da igreja, dos postos de polícia, de uma praça, e ali vai sendo povoada a cidade. E assim não foi diferente com Caxias do Sul. Na primeira década, em 1879, nós já tivemos a primeira diretriz urbanística para a ocupação dessas áreas urbanas. Para a parte central, nós tivemos um primeiro plano que definiu estruturas, espaços de lazer, lotes, medidas, enfim, que gerou a primeira normatização. Então, nós tivemos isso em 1879. Claro, a ocupação veio acontecendo a passos largos nesses primeiros anos, mas se definiu essa primeira diretriz. Com isso, esses espaços de recreação, inclusive hoje, não são utilizados para espaços de recreação, são lotes privados. A partir disso, principalmente na década de 20, nós tivemos um grande avanço na migração e o encarecimento desses lotes na região central. Justamente porque vieram 2 códigos de posturas que definiram medidas, normas que ali deveriam ser implantadas e que isso, claro, gerava o encarecimento da malha urbana. Produto disso, a necessidade de uma moradia, aliada ao alto custo, fez as populações migrantes ocuparem os trópicos da cidade. Então começaram novos loteamentos, começaram loteamentos irregulares também, que podemos falar irregulares, mas até então não se tinha uma normatização que veio primeiro na década de 30. Mas começou a ser ocupado isso. E na arborização? Ela também começou a ser observada de uma maneira meramente estética. E o primeiro ponto foi justamente a Praça Dante Alighieri, onde foram plantados ligustros. Hoje, que é proibido, inclusive. Então, ali nós tivemos o primeiro resquício de urbanização do município, a Praça Dante Alighieri. E, é claro, para fins de embelezamento, começou a também ser utilizado nesses outros loteamentos. Os proprietários plantavam e assim foi se constituindo a arborização urbana. E nós não tivemos, durante um século, vamos dizer assim, um pouco mais de um século, melhor dizendo, desde da criação da colônia Caxias, nós não tivemos uma legislação que regulasse essa arborização, trazendo medidas de distanciamento das árvores, o que eu poderia plantar em determinado local, o que eu não poderia, de que forma seria feito, se eu fosse fazer uma remoção, se eu teria que compensar ou não. Nós não tivemos nada disso durante praticamente todo o século XX. Apenas
em 1998 nós tivemos a primeira legislação de arborização em Caxias do Sul. E é claro, essa legislação, ela vem na mesma onda, ela bebe da mesma fonte da Política Nacional do Meio Ambiente e da Constituição Federal. Então, se estava muito em voga este assunto e, é claro, influenciou aqui em Caxias do Sul também. Doutor, sua colocação é perfeita. Eu quero agradecer, primeiro de tudo, né? Já estou pulando etapas. A oportunidade de participar com a comissão, né? As comissões da OAB, em geral, sempre estão de portas abertas, né? Então, é excelente mesmo o trabalho de todas. E a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, então, pelo que o senhor nos comentou, o ambiente arborizado, na verdade, é um crescimento dessa vegetação, dessas árvores, com base na estrutura da própria cidade, né? É interessante a gente destacar isso, que não é a simples plantação, né? A gente fazer um plantio de uma árvore específica, como o senhor bem falou, tem espécies que são proibidas e tem que respeitar em si a estrutura da própria cidade. Porque se inicialmente nós construímos perto de igrejas e hospitais, é porque a gente tem essa necessidade também, é claro, mas a gente precisa dessa vegetação. Então, a minha pergunta é no sentido do âmbito nacional, né? Se a gente verificar esse olhar nas cidades brasileiras, a gente verifica que elas cresceram com uma certa desordem, né? Elas primeiro foram levantadas e depois elas foram pensadas, né? Então, com relação a essa questão da arborização, como ela vem sendo pensada, ela é depois da cidade em si, a gente pode dizer, como ficaria, então, a legislação brasileira nesse sentido, né? Gostaria que a doutora Iradi ou o senhor me respondessem. Perfeito. Por gentileza, doutora Iradi, passo a palavra. Então, primeiramente, eu cumprimento toda a mesa, doutora Gabriela, doutora Alessandro e doutor Matheus. É uma alegria estar hoje compartilhando de conhecimentos sobre o direito ambiental, meio ambiente. E na minha percepção, assim, em relação ao crescimento econômico e das cidades, em relação à arborização vir após isso e não ter sido pensado, a gente deve ir para o lado do plano diretor, que isso, nos primórdios, não havia os planos diretores. Então, claro, agora cada plano diretor de cada município vem se estruturando e buscando quais serão as melhores formas de adequar a cidade ao meio ambiente e de que forma que esse meio ambiente vai ser resguardado, né? Porque a gente sabe que a cidade como um todo, ela acaba, em tese, degradando o meio ambiente. Então, como harmonizar essas duas partes, a cidade e o meio ambiente? E é por isso que o plano diretor vem nesse sentido de unir os dois, porque a gente sabe que uma qualidade de vida, ela vai estar baseada a gente estar próximo ao meio ambiente, a gente estar próximo de uma vegetação, e para que isso aconteça, claro, vai muito dos municípios, mas vai muito das pessoas também estarem interessadas em ter esse meio ambiente próximo e participar das audiências públicas, do que tiver ao seu alcance, que possa, de fato, mudar aquela cidade para melhor e ficar de acordo com todos o que pode nos levar à qualidade de vida ao máximo, né? Perfeito, doutora. E até essa questão da propriedade que a senhora mencionou ali, a questão de não... que a gente sempre espera muito do poder público, né? Mas, assim, a propriedade privada, cada um tem o direito a ter a sua propriedade, mas com a questão da função social, né? O que é essa função social quando a gente trata dessa questão ali constitucional? Constitucionalmente, a gente tem o direito à propriedade previsto. E a gente também tem a questão da função social, que também é um direito fundamental estabelecido constitucionalmente. É bom a gente fazer uma retrospecção. O direito romano, ele traz a propriedade como um direito absoluto. Quem é proprietário, em tese, poderia fazer o que quisesse com a sua propriedade, poderia usar, dispor e gozar da forma que ele bem entender, buscando fins econômicos, enfim, estava à sua total disposição. Só que com o passar dos tempos, né, conforme o meio ambiente foi visto como algo a ser cuidado e preservado e precisava de ter um resguardo do poder público e ter uma legislação de proteção efetiva, a gente tem
3 fases evolutivas, né, desse direito ambiental. Que a primeira é a fase individualista, que vem do direito romano, que vai dizer que a propriedade, ela é minha, então eu faço dela o que eu quiser, o que eu bem entender. A segunda é a fragmentária, que vai dizer que eu, enquanto proprietário, eu tenho alguns deveres também. Ele começa a passar não só do individual, mas ele passa a ter alguns deveres perante a sociedade. Que aí surgem algumas legislações como da mineração, da pesca, que vai regulamentar, na verdade, os bens que forem importantes economicamente. E tem a fase holística, que vem dizer que o bem, ele tem um valor em si mesmo. O bem ambiental, ele é importante, e a partir daí vem a questão socioambiental, né, da sociedade, a função socioambiental da propriedade. Isso vai dizer o quê? Que, embora eu seja proprietário e embora eu tenha o direito de usar, gozar e dispor da minha propriedade, eu não posso fazer nada que vá prejudicar a sociedade como um todo. Então, eu tenho todos os meus direitos ser guardados pela Constituição como proprietário, mas a partir do momento que eu fizer alguma ação que possa poluir o solo, que possa poluir o ar, que possa poluir a água, isso vai além das fronteiras da minha propriedade. Então, a partir do momento que vai atingir o restante da população e o meio ambiente como um todo, eu vou ter, de certa forma, a minha propriedade, o meu direito de usar a propriedade um pouco limitado. Né? E a questão, a função socioambiental é isso. Eu tenho o meu direito à propriedade, mas eu tenho que respeitar a função social. Eu tenho que respeitar o meio ambiente como um todo. Eu sou dono, eu continuo sendo proprietário, mas eu tenho certas limitações a partir disso, porque a Constituição veio, já antecipando um pouco o que eu ia falar depois, dizer que a gente tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a partir do momento que um proprietário vai cumprir lá com os deveres de preservação do meio ambiente e o outro não vai cumprir, todos vão ser atingidos da mesma forma. Então, é para isso que ela vem, para resguardar esse outro direito fundamental, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E para as presentes e futuras gerações. Exatamente. Isso é importantíssimo também salientar. Não é somente para nós. Agora. Não é agora, exatamente. Então, nós temos que ter essa visão ampla a respeito deste assunto. E a gente, até um ponto que a gente acaba trazendo para a nossa situação atual, que muito do que vem acontecendo de desastres naturais, claro, a gente conta com o inusitado, né? Mas muitas vezes a mão do homem colabora para isso, né? Então aí reforça mais esse presentes e futuras gerações, porque se não cuidarmos agora, o futuro fica extremamente comprometido, né? Exatamente. E até para as atividades poluidoras, justamente, que foi trazida a necessidade do estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, o famoso EIA-RIMA, é importantíssimo para que não se gere desastres como que tivemos em Mariana também, falando no quesito de mineração. Isso. Então isso é importante para que se mantenha essa preservação, para que eu possa fazer a exploração econômica, mas que de uma forma sustentável. Exatamente. No direito ambiental a gente tem muito esse problema de olhar para ele só no desastre, né? Isso. Quando a gente tem situações calamitosas, que nem a questão da chuva agora do nosso estado, aí a gente volta para ele, mas não é nesse momento. Aliás, esse momento já é tarde demais, né? Até a questão das ilhas de calor é muito comum. Inclusive, hoje chegamos aqui e estávamos comentando do tempo, né? Então, por que às vezes até as nossas edificações, essa falta de verde na nossa cidade interfere diretamente a isso, né? Então, é bem importante mesmo. Dando seguimento, então, eu acho que a parte que me cabe, eu acho que vai entrar bem no que a Alessandra acabou de falar, sobre essa questão de a gente não pensar no meio ambiente, a não ser quando acontece algo. E nisso a gente volta um pouco lá para a Conferência de Estocolmo, que foi o momento mundial em que os cientistas começaram, porque até então só se preocupava com o desenvolvimento econômico. E aí os cientistas começaram a ver o impacto sobre o meio ambiente desse desenvolvimento econômico e que os recursos naturais utilizados para esse desenvolvimento, eles eram finitos e não infinitos, como se pensava lá na fase individualista do início, que o meio ambiente, enfim, era finito e não teria problema nenhum. Os cientistas vieram e disseram, não, olha, nós temos o meio ambiente, a gente tem os recursos naturais finitos e a gente precisa, como o Matheus falou antes,
termos, foi aí que veio o termo da sustentabilidade. A gente tem que garantir que esse meio ambiente ele vá durar para as presentes e futuras gerações. E na Conferência de Estocolmo veio uma carta, que daí não teve força normativa, mas ele dizia, olha, o homem ele é responsável pelo meio ambiente e toda ação que a gente tiver vai ter um impacto. Então tá na hora de a gente começar a pensar que impacto que vai ser esse, quais são os riscos que a gente vai ter e o que vai acontecer daqui para frente. Porque se é finito, a gente vai ter de uma forma mais simples, um problemão daqui a pouco. E é o que a gente vê que está acontecendo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente. O Brasil, nesse contexto de Estocolmo, ele ficou um pouco resistente, porque como país subdesenvolvido, ele achava que isso iria, de certa forma, prejudicá-lo. Que, em tese, ele não conseguiria se desenvolver. Mas isso foi discutido, enfim, internamente, e a partir disso foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente, que vai dizer que sim, temos como protegermos o meio ambiente e tem como a gente se desenvolver economicamente, aliando as duas formas. A partir dessa lei, então, esse é o marco da fase holística que eu comentei antes, que o Brasil vai dizer que o meio ambiente ele é importante, a gente precisa preservar, ele vai trazer uma série de princípios, objetivos e instrumentos para que a gente consiga, de fato, fazer essa preservação e recuperação do meio ambiente, né? Ele vai dizer que a gente precisa proteger a fauna e a flora, ele traz uma série de novos... Até então não era utilizado pelo direito brasileiro e ambiental como licenciamento ambiental. Ele vai trazer responsabilidade de quem poluir ou degradar o meio ambiente ser responsabilizado. Ele vai dizer que o Ministério Público até então não tinha ação civil pública, mas ele teria... O Ministério Público teria legitimidade para entrar em face desses poluidores e traria, como o Matheus falou antes, o licenciamento ambiental para as atividades que pudessem trazer algum tipo de impacto. Então, nesse momento, é um marco inicial muito importante. A gente não tem um código ambiental, mas a gente diz que essa é uma lei geral fundamental para várias outras leis que vieram posteriores a ela. E, principalmente, o artigo 225 da Constituição, que vai trazer... vai dizer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, asseguradas presentes e futuras gerações. Ali ele vai dizer também que a gente tem que preservar a fauna, flora, todo o meio ambiente como um todo, e vai dizer também que seria assegurado, a gente sabe que não é tanto, a educação ambiental em todos os níveis de ensino. E, infelizmente, a gente vê, pelo menos aqui em Caxias do Sul, na minha época de ensino fundamental, as escolas públicas, elas falavam sobre aquecimento global, sobre separação do lixo, sobre alguns termos que te inseriam no direito ambiental de alguma forma. Só que isso teria que ser durante todo o desenvolvimento escolar. E não só naquela época que estava se falando muito do aquecimento global como... algo terrível que a gente vê, a consequência das mudanças climáticas agora, mas não só de forma esporádica, como os conhecimentos gerais. A gente tem que ter todo um encadeamento nas disciplinas escolares para a gente ter cidadãos, né, que vão saber o que é o meio ambiente, como que eles estão inseridos nesse meio ambiente e como eles podem fazer para não degradar ou degradando, que forma eles conseguem recuperar isso. Né? Inclusive, até te fazendo uma parte, eu acho que é interessante, eu acho que as coisas boas a gente tem que valorizar também, né? Principalmente na nossa cidade. Com relação a essa parte ambiental, sim, eu acho que a educação ambiental é precária nas escolas, inclusive esses mitos que a gente tem com relação ao direito ambiental, que o direito ambiental não é só proteger árvores e animais, o direito ambiental é muito mais amplo. Ele justamente depende desta educação ambiental. Aqui vale a gente fazer um voto de louvor para a SEMA, de Caxias do Sul, né? Que na SEMA eles têm, sim, um setor especializado em educação ambiental, que eu acho que vale a pena. Eu acho que, inclusive, nós, como comissão, como ordem dos advogados, eu acho que a gente pode... congregar, né, e entrar, se mobilizar junto com eles para veicular isso de uma forma mais ampla, né, na cidade, porque essa educação ambiental vai fazer toda a diferença, inclusive nessa questão que nós estamos falando de arborismo também.
Porque vindo das gerações que estão surgindo, esse cuidado e esse olhar, eu acho que a gente consegue evoluir muito positivamente nessa questão também. Com certeza. E sem dúvidas, porque fazendo um gancho até com o que a doutora Iradi falou a respeito da Política Nacional do Meio Ambiente, ela prevê também a reparação integral do dano. E nós estamos falando dessa reparação no aspecto penal, no aspecto ambiental e no aspecto civil também. Então, a pessoa que comete uma infração ambiental, ela está sujeita a responder tudo isso. E muitas vezes, claro que existem as questões jurídicas de discussão de responsabilidade, mas quando a gente está falando na responsabilidade civil, ela é objetiva e solidária. Então, todos respondem independente de culpa. E, claro, quando essa infração ambiental também existem pesadas multas que são aplicadas e, claro, isso depois pode ser feito em termos de ajustamento de conduta, isso pode ser feito atividade de reparação, claro, tudo isso visando visando diminuir o valor dessa multa. Minimizar. Mas é necessária essa conscientização, principalmente da população e desde o início, para saber, tem uma determinada área, eu sou proprietário, o que eu posso fazer nela? Eu posso fazer o que eu bem entender? Não, eu tenho que observar o coletivo, eu tenho que observar a função social da propriedade. Porque aí também a gente vai ao encontro do que a doutora Alessandra falou. A gente só lembra, muitas vezes, de olhar para o direito ambiental quando acontece alguma coisa. Eu falo por experiência, os colegas também que acabam atuando nessa área, muito dificilmente a gente consegue trabalhar no preventivo. E o contencioso, quando acontece o dano ambiental, quando acontece o desastre natural, nos limita muito a atuação. Porque aí é remediar, é justamente isso, é o minimizar. Então esse é um entendimento que a gente gostaria que o ente público, a população em geral, o estudioso, o acadêmico de direito ambiental entendesse que em matéria de direito ambiental, sempre o preventivo é muitas vezes mais valoroso do que o contencioso. O contencioso a gente fica limitado, né? Então esse é um olhar, por que trouxemos novamente repetindo esse assunto? Porque esse assunto também demanda uma atitude preventiva do órgão público, do particular. Não é simplesmente, a árvore está ali, se não der a gente corta. Não, vamos fazer preventivo, vamos evitar uma remoção drástica, vamos evitar uma poda drástica, vamos evitar suprimir a vegetação, né? Então esse é um olhar preventivo que o direito ambiental precisa muito. E não por acaso estamos calcados no direito ambiental em princípios de precaução e prevenção. Então, eles já dizem justamente isso. Se antecipar é o problema. Exatamente. E não, independente de certeza qualquer, né? Então, a gente não precisa nem ter certeza que aquela árvore vai ter vai levar a tal prejuízo, por exemplo, se ela for colocada num ambiente que não é dela. A gente tem dúvida, né? A gente tem que agir. E a questão de Caxias do Sul mesmo, da nossa região, né? E justamente entender qual é o contexto hoje do nosso município, né? Até a gente tem atualmente uma legislação que fala sobre a arborização em Caxias do Sul. E também complementando, agora me lembrei, o que a doutora Gabriela estava mencionando, a gente tem que olhar também com outro olhar, no sentido de que às vezes aquela espécie, ela traz outros patrimônios pra gente, né? Ele tem um patrimônio genético, uma questão cultural. E aí, se a gente chega com o dano, a reparação penal, por exemplo, né? Que já aconteceu ali, tudo bem, tu vai pagar algum valor, tu vai ser responsabilizado criminalmente, mas até que ponto aquilo se perdeu, né? Sim, e a gente não tem... A recuperação acaba não sendo integral do que aquele bem representava. Ela é cada vez mais integral, até, de certa forma, às vezes se torna impossível, né? E que nem tudo é monetário, né? Nem tudo é dinheiro. E tem a questão também de muitas pessoas acharem assim, mas é só uma árvore, sabe? Não vai fazer diferença nessa cidade, não vai fazer, só que a questão ambiental é importante, mas que nem tu disse, a cultural. Tem a questão paisagística, tem as memórias que aquelas pessoas tiveram naquela região, tem o histórico daquela própria árvore, sabe? Tem todo o benefício que ela traz, que as pessoas não pensam, como o sequestro do carbono, como a sombra. O Matheus falou a questão de vacaria ali, da temperatura. A própria temperatura fica amena
sabe? E sem falar na questão da beleza que as árvores trazem. Então, não é só uma árvore, né? É muito mais amplo, é muito maior do que isso o meio ambiente. Exatamente. E fazendo um gancho, então, sobre a legislação, nós falamos da legislação federal e eu havia dito no início da nossa conversa que Caxias do Sul ficou durante praticamente todo o século XX sem ter um marco regulatório da arborização. E, de fato, isso é verdade. Em 98, nós tivemos o primeiro, que foi o Decreto 9.361. Foi o primeiro decreto que regulou a arborização, trouxe medidas de onde eu poderia plantar determinadas árvores, distanciamento entre essas árvores, quando eu poderia fazer remoção, por exemplo, interferência com infraestrutura urbana, que é o que nós comentamos da necessidade de haver essa congruência entre o meio ambiente e as obras do homem. Quando houvesse uma infestação de pragas também, em questões emergenciais, por exemplo, riscos de quedas, quando a árvore apresentasse esse tipo de situação. E ele trouxe, esse decreto, a conscientização da população. Então ali estava prevista essa necessidade de conscientização, de distribuição de material, de flyers, para que assim se pudesse informar a população a respeito da importância do que se estava fazendo. Então esse foi o nosso primeiro marco em Caxias do Sul a respeito da arborização, apenas em 98. Esse marco ele ficou em vigor até 2014. Nesse meio tempo, nós tivemos o decreto 12.210, em 2005, que ele trouxe outras possibilidades de remoção. Então agora seria possível quando fosse realizar obras, quando o estado fitossanitário da árvore a justificasse, novamente com riscos de quedas, quando o plantio irregular que nós comentamos lá atrás, esse plantio irregular que causasse prejuízos às demais espécies, ao desenvolvimento delas, a essa flora, então ali seria possível fazer a remoção, mas é claro, essa remoção ainda assim seria apenas ao turno do município, o particular não poderia. Então teria que ser feita a solicitação ao poder público e ele sim, a partir da vistoria, a partir do entendimento que seria necessário, ele iria fazer no tempo dele, e que sabemos que muitas vezes não é rápido. Esse decreto ele também foi interessante porque ele trouxe a compensação pela primeira vez. Então agora, por exemplo, espécies exóticas, eu teria que plantar 5 mudas de espécies nativas e tutoras quando eu removesse uma espécie exótica. Quando eu removesse uma espécie nativa, eu teria que plantar 15 mudas. Então foi pela primeira vez trazendo essa possibilidade, mas eu retiro daqui, eu planto lá, justamente visando a preservação ambiental. Finalmente, em 2014, nós tivemos o decreto 16.882. E esse decreto foi muito interessante porque ele previu a criação do Plano Diretor de Arborização Urbana, o nosso PDAU, que está em vigor hoje e que determina toda a arborização da cidade, as medidas, que traz um contexto histórico, que traz quais espécies nós podemos plantar. É um material muito rico, então a comissão de arborização que elaborou está de parabéns. Caxias do Sul é referência nisso. Até foi apresentado, eu vi recentemente a SEMA em um congresso aqui em nosso estado, foi apresentado esse plano. E aqui nós tivemos um grande avanço, que foi a possibilidade de criação das PPPs para arborização urbana e a participação comunitária. Então agora sim, a comunidade, o particular, poderia intervir na arborização em certos aspectos, em certas medidas. Os exemplares exóticos agora, alguns deles estariam dispensados da reposição florestal, da reposição florestal obrigatória, a chamada RFO. Então, nesses casos, os exóticos, alguns deles não seriam necessários fazer esse tipo de reposição. E uma coisa interessante, fazendo um paralelo novamente com o urbanístico, é que em projetos de novos loteamentos se previu também a necessidade de fazer um projeto de arborização, contemplando para que fosse assim, para que pudesse ser entregue o loteamento. Então, tudo isso estava na mesma linha. Então, em 2014, esse marco foi fantástico para a cidade, pois trouxe um novo paradigma. E é claro, esse paradigma foi mantido em 2018 com o decreto que nós temos vigente hoje, que é o 19.571. Esse decreto, está em 2018, ele criou essa comissão de arborização urbana, que fez o nosso plano diretor. Ele conceituou a poda drástica, que a doutora Gabriela comentou no início, aquela poda que aniquila a árvore, principalmente que deixa ela não só no aspecto estético, mas simplesmente a mata. Exatamente. E ali, ela veda. É proibida essa poda e ela conceitua como 50% da massa verde daquela árvore. Então, eu não posso cortar mais que isso, é proibido. E é claro, traz novas possibilidades de poda e remoção pelo particular. Então, sim, é um grande avanço justamente porque, na morosidade, como eu disse,
Se nós dependêssemos só do poder público para fazer isso, infelizmente, não tem equipe técnica, não tem servidores o suficiente para atender a demanda da cidade. Nós sabemos disso. Eles são verdadeiros heróis por atender da forma como eles conseguem atender, com tamanha rapidez, principalmente nesse período de chuvas, onde há queda de árvores, tudo, e que se atende praticamente do dia para a noite, fazem um mutirão. Então, a nossa Secretaria do Meio Ambiente está de parabéns, mas nós sabemos da necessidade de poder possibilitar ao particular que faça isso de um modo célere. E ali foi trazido justamente isso, a possibilidade de fazer, inclusive com prioridade nos requerimentos. Claro, além dos casos de urgência, como eu disse, das quedas de árvores, das situações emergenciais, os casos de pessoas idosas também, mas... Até te fazendo uma parte, desculpa, mas eu acho que é importante a gente reforçar isso, que sim, ao particular foi oportunizada, né? Essa intervenção independente do poder público, mas mediante requisição ao poder público, Exatamente. Né? Então, o particular pode, mas ele existe todo um procedimento no plano diretor, inclusive explicado, de como proceder para poder efetuar uma poda, uma remoção ele particular. Exatamente. Né? Não é simplesmente ao seu livre-arbítrio, né? Exatamente. Não podemos sair cortando árvore, gente. Pelo amor de Deus. Sim, tem um setor específico até na prefeitura, né? Tem um rito, tem um documento que tem que ser emitido. Isso nós abordaremos quando formos falar da remoção e da poda. Mas, gente, tudo isso é necessário, tudo isso mediante projeto, mediante autorização. Então, há um processo para isso, mas sim, é facultado hoje ao particular, em certos casos, fazer esse tipo de remoção. E claro, em 2020 nós tivemos o decreto 21.200, que foi quem criou efetivamente o Plano Diretor de Arborização Urbana. Então eles coexistem, esse decreto de 2018 e de 2020. Então nós temos essas duas legislações hoje que regem a matéria em nosso município. E aproveitando, então, já que a gente entrou um pouco no assunto da poda e da remoção, como bem já colocado pelos colegas, essa vegetação urbana, né, quando ela corretamente, né, implementada, ela desempenha um papel importantíssimo na qualidade do nosso ambiente, né? Então, eu acho que, para vocês também, mas uma das perguntas que a gente mais recebe no escritório posso cortar a minha árvore dentro da minha... É minha propriedade, né? É minha propriedade, eu faço o que eu quiser. Posso cortá-lo dentro do meu terreno. Meu vizinho tem uma espécie X de árvore que eu não conheço. Quais são as condições dessa implementação e dessa alteração dessas árvores em propriedade individual mesmo, né? Porque até o doutor mencionou que no âmbito público a gente tem a questão da participação comunitária, tem todo um estudo, né, por trás, um amparo. E dentro da propriedade privada, como que a gente procede? Bom, Alessandra, falando em 3 situações. Primeiro, nós temos espécies que são proibidas de plantio hoje, que é a acácia negra, o próprio ligustro, que foi plantado na praça lá na década de 20, a pinus e a uva do Japão. Por quê? São espécies exóticas invasoras, então elas prejudicam o desenvolvimento das demais que estão ao redor. Então, hoje está proibido esse plantio. Se, na verdade, elas não fazem parte do nosso ecossistema da região. Exatamente. Elas prejudicam esse outro habitat da flora que está ali alocada. E é claro, o que eu posso plantar? Vamos partir de um outro pressuposto, primeiramente. O que eu posso plantar? O que se recomenda? Conversem com um profissional especializado, conversem com a SEMA. No próprio decreto, nós sabemos que para a população em geral é um pouco inacessível a legislação, mas ali tem em seu anexo as disposições, tem ali as medidas de cada arborização, qual árvore pode ser colocada em cada local da cidade, então tudo isso está previsto. E é claro, procurem profissionais especializados nisso, procurem a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que vai dar toda... de portas abertas para receber, né, a população. Exatamente, vai dar toda a orientação do que fazer. E falando em remoção, falando em direito de propriedade, eu vou mexer na minha propriedade, é minha, eu tenho o título em meu nome. Não é bem assim. Eu posso fazer poda e eu posso fazer remoção. Mas, em certos casos, e mediante autorização. Falando do rito, nós entramos nele um pouco antes, falamos dele um pouco. Eu tenho que fazer um requerimento de poda ou remoção para o município, para a Secretaria do Meio Ambiente. Haverá uma vistoria prévia para aferir a real necessidade dessa poda ou remoção. A partir disso, em havendo, será expedido o alvará para licenciamento e será encaminhado para a equipe de execução da SEMA, caso fique por conta dela.
Caso fique por conta do particular, será dadas as diretrizes para que ele assim o faça. Material que ele pode utilizar, equipamentos, então até isso tem que cuidar. Não é todo o equipamento que eu posso utilizar nessa poda e nessa remoção. Eu tenho prioridade nos idosos em situações de urgência também. E claro, se eu for fazer a poda, ela tem fins estéticos, ela tem fins preventivos e ela tem fins produtivos e fitossanitários. Então ela visa justamente dar a forma adequada para uma árvore, para evitar que se cause um dano, que caia galhos, por exemplo, em pedestres, em veículos, que prejudiquem o patrimônio das pessoas ou a própria saúde delas. Então, a poda, ela tem esse objetivo também. E é claro, quando a árvore está prejudicada, digamos, na saúde dela. Então, eu retiro esses galhos que estão a prejudicando para que ela possa florescer da maneira correta. Remoção. Remoção, sim, eu também posso fazer na minha propriedade. Posso, em certos casos. Não é todo qualquer caso. Até teve um colega meu que comentou, não, mas eu tenho meus parentes têm uma plantação de pinheiro na propriedade e lá tá atrapalhando. Eu, olha, qual a justificativa para remoção? Então, não é simplesmente, não, quero aproveitar economicamente a propriedade. Calma. Quando que eu vou poder remover? Quando for indispensável para a realização de alguma obra, após comprovação técnica, claro, após ser feita a vistoria técnica pelo município e não haver alternativa locacional para essa árvore. Quando o estado da árvore assim justificar essa remoção, quando ela apresentar um risco de queda, então também eu poderei fazer essa remoção. Quando estivermos falando em plantio irregular e essa árvore desse plantio irregular estiver causando danos ao ecossistema ali presente, impedindo o desenvolvimento adequado das demais espécies. E claro, quando se tratar de uma espécie que cause prejuízo à saúde das pessoas ali, de residências lindeiras. O particular vai poder remover quando? Na primeira hipótese, em caso de realização de obras, e na última, quando for na questão de saúde do imóvel das pessoas que habitam o imóvel lindeiro. Lhe é facultado quando se tratar de uma espécie que esteja impedindo o desenvolvimento das demais. Ele pode, mas aí dependerá do caso concreto. A princípio, ainda assim, a incumbência do município, como nos demais casos. Para isso, o que eu tenho que fazer? Como eu disse, tem todo o rito, mas não finaliza na remoção. Eu tenho que dar a destinação adequada para esses resíduos, então isso tem que ser feito. Eu tenho que fazer a reposição florestal obrigatória em alguns casos. Por exemplo, nos exemplares nativos não plantados, esses eu sou obrigado a fazer. Os exemplares nativos plantados, ou seja, decorrentes da intervenção do homem, não é necessário, e tampouco nos exóticos. Isso eu não preciso. Eu tenho que fazer a compensação florestal em até 1 ano, ou caso eu não tenha como fazer essa compensação, ali na propriedade eu posso doar a muda para a Secretaria do Meio Ambiente, que ela fará, e eu tenho que fazer o destocamento da árvore. Então, eu tenho que fazer tudo isso para que eu possa fazer essa remoção na minha propriedade, nesses casos em específico. Então, não são todos. Não posso simplesmente ir lá e cortar todas as árvores e fazer aproveitamento. Eu posso cortar, mas em casos específicos, devidamente comprovados. É bem exatamente o que a doutora Iradi mencionou antes, né? A questão da função social, né? Não é uma intervenção excessiva, não se trata disso. Mas, como a gente já mencionou aqui tantas vezes, a questão dessa árvore, dessa muda, ela interfere em todo um ecossistema, né? Então, a propriedade é privada dentro das suas limitações, né? E, na verdade, até tu chegaste a explanar, tu fizeste tão bem tua explanação que nem me oportunizou as perguntas e os comentários. Muito obrigado, Gabriela. Porque justamente esse trâmite que precisa ser feito na SEMA, quando autoriza o particular, principalmente, a fazer a poda ou a remoção, que é o mais drástico, são esses dois, os pontos principais, que é o destino, né, que vai ser dado dessa planta que foi removida, porque muitas vezes a gente precisa fazer uma remoção drástica de uma planta doente. Uma doença que é muito comum, a gente vê muito aqui em Caxias, nas árvores, é a chamada erva de passarinho, que é uma formação vegetal que cria nos galhos das árvores e que é um hospedeiro que vai matando a planta. E isso, além de ter uma transmissão via vento, via passarinhos,
em não sendo dado o destino correto a uma planta dessas quando ela é podada ou removida, isso contamina muito o ambiente. Então, é um desses motivos. E o outro ponto, que seria o que eu iria fazer um apontamento à tua brilhante fala, é justamente com isso. Às vezes a pessoa planta, tá, mas eu cortei uma árvore, eu preciso replantar 15, mas eu não tenho onde plantar essas 15 árvores. O que eu vou fazer? Justamente isso. Se doa as mudas para a SEMA, e a SEMA se encarrega. Existem vários locais que precisam desse remanejo, né, de árvores e de plantas. Então, eu acho que esses são 2 pontos super bem abordados que, para o leigo, às vezes, ele tem uma dúvida quanto a isso, né? Tá, eu vou cortar e vou fazer o quê? Então, ele, nessa autorização que o ente público dá para ele fazer esse manejo, ele tem também o caminho a fazer com o destino do que foi suprimido da vegetação. Mais algum apontamento? Mais algum questionamento? Alguma dúvida? Acho que foi muito bem abordado pelos colegas, né? Com relação... a gente não precisa... para fugir de um problema, às vezes, de uma árvore, né, mal colocada, a gente não precisa encontrar mais 5 problemas, né? Então, fazendo... claro, a gente entende que, às vezes, ir até a Secretaria do Meio Ambiente, ir até a Prefeitura, o pessoal entende como um incômodo e deslocamento, né? Mas as consequências de você proceder, às vezes, com uma poda errada, Pior. São piores, são maiores ainda. Então, a gente sempre recomenda que, antes de tudo, como o colega falou, né? Como o Dr. Matheus falou, consulte um profissional, procure ajuda na SEMA. A Prefeitura sempre, nesse sentido, eles sempre vão estar de portas abertas, né? E acho que é isso mesmo. Exatamente, porque nós temos uma legislação que hoje está bem flexível nesse quesito. Tanto no aspecto da remoção, como nós falamos que existem casos que são passíveis, mas agora fazendo de uma forma abrangente. Nós tivemos um grande avanço em nível federal também, em outras áreas. No quesito ambiental, o Código Florestal ele foi modificado. Nós tivemos no aspecto da regularização fundiária a possibilidade de ocupação de áreas de preservação permanente e regularização. É que, claro, muitas também com compensações ambientais, mas nós tivemos um grande avanço em nível federal também. Então, hoje, não justifica fazer uma remoção e agir em detrimento do meio ambiente desta maneira. Nós podemos, hoje sim, a legislação está favorável, ela está do nosso lado, está aberta. Nós podemos ir atrás dessas informações, nós como cidadãos, falando não apenas como advogados, como profissionais dessa área, mas nós temos acesso a isso, nós podemos procurar profissionais especializados, nós podemos procurar a Secretaria do Meio Ambiente e ter essas informações e ver que, na verdade, o cenário, sim, tem que se tomar as suas medidas, tem que se tomar as suas precauções, mas é possível, sim, avançar nessas questões. Claro, a questão, o pessoal sempre faz uma analogia da lei ser burocrática e atrapalhar, mas às vezes ela vem como uma proteção, né? É que precisa, né? Na verdade, a gente não pode deixar, como a gente já mencionou antes, ao livre-arbítrio, porque a gente sabe que, na verdade, a coisa precisa de um regramento, tudo, na verdade, precisa de um regramento. E conforme o Dr. Matheus, inclusive, falou, essa legislação que nós temos agora, especificamente em Caxias do Sul, é uma legislação muito completa, né? Então, eu acho que visou, sim, essa manutenção, essa equalização do bem-estar da população com o crescimento da cidade, porque, na verdade, é uma faca de 2 gumes. Nós não podemos nem engessar o crescimento urbanístico da cidade em virtude da arborização e nem deixar esse crescimento desordenado acabar com o que a gente tiver de cobertura vegetal. Então, claro, parece ser fácil falar, a gente tem que achar um meio termo. É difícil o meio termo, né? Porque vamos de novo voltar no que a doutora Iradi falou. Eu tenho a minha propriedade, dentro da minha propriedade eu quero fazer o que eu quiser. Se eu quiser não ter nenhuma árvore... Não é bem assim, né? Então, tudo é uma questão de bom senso, tudo é uma questão de equalizar para a gente poder promover um ambiente saudável, termos uma cidade saudável, um ar bom de respirar, uma temperatura agradável, e tudo isso é em função da arborização urbana. Então, eu gostaria de agradecer
imensamente aos colegas, doutor Iradi, doutor Matheus, doutora Alessandra, da Comissão de Direito Ambiental da OAB, por terem aceitado, né, essa nossa, porque para nós também, na verdade, o primeiro podcast das nossas vidas, né? E eu acho que nos saímos muito bem. Vocês fizeram uma brilhante explanação, uma brilhante pesquisa. Então, agradecendo a presença e o empenho de todos vocês, por trazer um assunto que é de relevância tanto da parte jurídica, né, da parte acadêmica, da população em geral. O podcast, então, questão de ordem, ele está disponível como um novo episódio a toda quinta-feira nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e o Spotify da OAB Caxias. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar nas nossas plataformas sociais. A gente aceita, né, o joinha de todo mundo. Convidamos todos também que tiverem interesse a participar da nossa Comissão de Direito Ambiental da OAB de Caxias do Sul. Estamos abertos a receber os colegas advogados. Mais informações no site da OAB Caxias. E queremos novamente agradecer ao nosso patrocinador da R Master Sul, assessoria documental. Muito obrigada a todos e em breve estaremos com um próximo tema para brindar os colegas e a população. Muito obrigada.